Pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo muito interessante para vocês. E Deus me revelou assim numa conversa simples, sabe? É incrível como Jesus é simples. E Ele me trouxe uma revelação maravilhosa que está aqui na palavra dele. E o título é: para quem você anda contando o que Deus tem te mostrado, o que Deus tem te revelado, o que Deus tem te prometido? Para quem você anda contando aquilo que Deus tem te mostrado em sonho, que Ele vai fazer com a tua vida, que diz respeito a você. Vamos para a palavra. Está lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Eu vou começar com o versículo 5, ó. Certa noite, José teve um sonho. E quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram ainda com mais ódio dele. Essa versão é a NVV. Lá no versículo 12, os irmãos dele vão para o campo trabalhar. E o pai deles pedem para José ir lá, trazer notícias dele. Ele fala assim: quero que você vá até lá. Imediatamente, José respondeu: sim, senhor. E o pai dele falou assim, ó, Israel lhes disse, versículo 14, vá lá ver como estão seus irmãos e os rebanhos e traga-me notícias deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Imediatamente ele obedeceu uma ordem do pai. José era incrível como José era uma pessoa obediente. Incrível o nível de obediência dele. Ele teve um sonho, ele contou para os irmãos esse sonho. Não sei se vocês lembram dos feixes tombando. Este sonho tá lá no capítulo 37, no versículo 7, ó. Sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Ele está querendo dizer que os feixes dos irmãos se inclinaram diante do feixe dele que estava em pé. Nós sabemos a história de José, que ele virou governador do Egito, né? Sabemos também que, quando ele foi lá obter informações do que os irmãos estavam fazendo, que o pai pediu, os irmãos já ouviram de longe e falaram assim, ó. Quando eles viram José se aproximar, tramaram de matá-lo. Para quem você anda contando aquilo que Deus tem te revelado? E eles disseram uns aos outros, né? Vamos matá-lo e jogar eles no poço. E o Rubem, o segundo irmão mais velho, né? O primeiro irmão mais velho, ele ouviu e disse assim, ó, não vamos matar o nosso irmão. Não derramem sangue. Joguem no poço, no deserto. Incrível, né? Vocês já pararam para pensar que a maioria da vida das pessoas que se levantam para um propósito foram tiradas de um poço antes? Quantos testemunhos nós ouvimos? Incrível como o poço faz parte do processo. Incrível como Deus tira alguém do poço e levanta para um chamado, para um propósito. O poço faz parte do processo de Deus. Impressionante. Com José não foi diferente. Mas o Rubem, ele tinha a intenção de libertar ele depois. E logo em seguida, quando José chegou, eles tiraram a túnica de José. Essa túnica é reveladora. Um dia eu vou gravar um vídeo só sobre o significado dessa túnica. E jogaram ele no poço. Depois eles viram que uma caravana de ismaelitas estavam levando perfume, bálsamo, mira para o Egito. Então eles tiveram um plano de vender José para eles, para os ismaelitas, e esconder isso. Assim, eles não iam ficar com peso na consciência de ter matado José, mas também ia se livrar de José. Egito é onde, gente? Egito foi onde ele foi governador. Mal sabiam que eles estavam empurrando José para o propósito. Nada foge do controle de Deus, nada. Podem tramar contra ti, podem se levantar contra ti, mas não vão prosperar. Com José não foi diferente. Eles achavam que, vendendo ele aos ismaelitas, eles estariam se livrando do problema.
Porque a inveja aqui devia ser grande. A obediência de José devia incomodar demais os irmãos. Quem você anda incomodando com a tua obediência? Teu chefe? Teu vizinho? Um amigo que se diz amigo e não é? Quem você anda incomodando com a tua obediência, com a tua santidade? Por incrível que pareça, nós sabemos o final dessa história. Ele vira governador e ele alimenta, ele toma conta dos mantimentos do Egito e alimenta a nação naquela época. Ele alimenta as pessoas e os irmãos foram lá buscar o alimento. E foi aí que se cumpriu o sonho. Os irmãos se curvam diante dele sem saber que ele era o governador do Egito. Porque diante disso tudo, para ele se tornar governador, ele teve aquele sonho, ele desvendou o sonho de Faraó. E Faraó promoveu para um propósito. E o propósito era governar o Egito. Matar a fome. Não só do Egito, mas de toda a redondeza. E os irmãos dele foram lá atrás de comida, porque passou os 7 anos das vacas magras e os 7 anos das vacas gordas. E quando chegou as vacas magras, a terra estava com fome. Não produzia mais. E eles foram atrás de alimento. Sem saber que era José que ia alimentá-los. Depois ele perdoa José. E José perdoa os irmãos. Incrível também como José obedecia e tinha um perdão no coração. Para nós vivermos um chamado hoje, irmãos, nós precisamos de 3 segredos que essa palavra nos demonstra hoje. O primeiro, obediência. O segundo, boca fechada. Não se deve contar o que Deus te revela. E o terceiro, perdão. Perdoa. Quem você tem que perdoar hoje? O que você está fazendo que não está obedecendo a Deus hoje? O que está te impedindo de obedecer a Deus hoje? O que está te impedindo de você avançar com o teu propósito, com o teu chamado? Pessoas vão tentar te parar, mas não vai conseguir. Os irmãos só empurrou ele para o Egito, só acelerou o processo. Ele passou o que passou? Passou. Porque nada vem fácil. E nada é de um dia para o outro com Deus. Tem processo, tem poço. Então fica uma reflexão hoje para vocês. Esses 3 segredos: obediência, silêncio e perdão. Mas principalmente aqui, tenha intimidade. Tenha intimidade com Deus. Porque você só vai ouvir e sonhar. Deus te chama. A obediência de José não era à toa. Deus tinha um propósito com ele. Os irmãos tinham inveja. Mas eu tenho certeza absoluta que José, antes de ser chamado para tudo isso, ele tinha um coração em Deus. Ele tinha. E aí ele conseguiu acessar tudo que ele passou, né? Ele conseguiu se livrar, não se livrar, ele conseguiu ter resiliência diante de tudo que ele passou, conquistou o que Deus tinha para ele. Mas antes de tudo, lá nos bastidores, antes desse sonho, eu acredito na intimidade. Eu acredito num coração voltado. Quando Deus te revelar algo sobre o teu futuro, se apegue mais com Ele. Porque Ele vai te mostrar o caminho que deve ser traçado. Pense nisso. Deus abençoe vocês grandemente.